Estamos oficialmente saindo da era da perfeição, do feed impecável, das promessas de ficar rica em 6 meses e da rotina milionária fake. Hoje a gente vai falar da realidade, da jornada de verdade. E eu sei que você está precisando ouvir isso. Oi, gente! Eu sou a Laura Pietra e seja muito bem-vinda a esse canal. Se você gosta do conteúdo de desenvolvimento pessoal, relacionamento, papos sinceros, eu já te convido a se inscrever aqui no canal. Aqui eu quero formar uma comunidade de pessoas que querem evoluir com leveza, fazer amigas e se inspirar. Então fica o meu convite para você. Desde 2018 existe uma onda de ganhe dinheiro dormindo, conquiste o corpo dos seus sonhos em 30 dias, compre a sua casa com 22 anos. Mas sabe o que isso gerou? Um bocado de frustração, comparação e o eterno sentimento de estar atrasada. Mas sinceramente, isso não é culpa nem sua e nem minha. É o que vendem pra gente. A mesma ideia de uma mentira contada 1000 vezes vira verdade. E eu não sei você, mas por muito tempo eu caí nessa ideia. Então, nos últimos anos eu me senti frustrada, atrasada, me comparando horrores com outras realidades, anulando qualquer passozinho que eu tentava para o meu progresso, tendo muita dificuldade de enxergar que o dia a dia é feito de pequenos passos e que os pequenos passos são o que nos levam a realmente conquistar alguma coisa. Só que hoje a gente tem a ideia de que as coisas acontecem muito rápido, que basta um mês criando conteúdo que eu vou ganhar 10 mil seguidores, que eu vou viralizar, que eu vou, enfim, que minha vida vai mudar por causa disso, sendo que não é a verdade. E isso a gente pode levar para diversos outros aspectos na vida. Eu tô demorando 6 meses, 1 ano para conseguir uma promoção. Ou eu tô aprendendo uma coisa nova, tô aprendendo uma língua nova e demora muito para realmente conseguir falar, para realmente conseguir viajar para outro país. Sim, porque existe o processo. E na maioria das vezes, quando a gente vê alguém evoluindo, a gente não olha toda a jornada, toda a trajetória. A gente só vê a pessoa já conquistando o que ela queria. A gente se sente muito especial, mas a maioria das pessoas, nós temos sonhos em comuns. Porque existem coisas universais, como família, relacionamento, problemas internos, muitas coisas a gente se assemelha às outras pessoas, por isso que a gente se inspira, se compara, porque são problemas reais e do dia a dia. Nos últimos 4 anos eu trabalhei, estudei e olhando agora, eu só consigo enxergar hoje os passos que eu dei, os pequenos passos diários que eu dei. Porque quando eu tava vivendo, eu sinceramente não conseguia enxergar. Tudo que eu fazia parecia pouco demais. Parecia insuficiente, parecia que eu estava atrasada, sendo que eu estava passando por outras coisas na minha vida também. Às vezes a gente quer tanto evoluir, seja conseguir um emprego, ganhar mais, só que existem outras coisas acontecendo na nossa vida e que precisam da nossa atenção também. Só que o excesso de pressão que a gente coloca em cima da gente não deixa a gente enxergar isso. Então, analisando hoje, eu vejo que o 1% por dia que eu dei valeu a pena. Enquanto eu tava achando que era muito pouco, eu precisava dar 20% de mim, 50% de mim, enquanto eu tinha uma rotina que já era exaustiva de trabalhar, estudar, fazer as coisas de casa, lidar com o meu emocional. Então eram muitas coisas que demandavam a minha atenção, eu achando que eu precisava exclusivamente demandar 50% da minha energia para uma coisa só. Sendo que não, a gente vive um processo para tudo na vida, de lidar com as coisas, com os sentimentos, com as tarefas diárias. Então, se você quer muito uma coisa, se você puder clarificar a sua mente do que realmente você quer e todos os dias você dedicar um pouquinho da sua atenção, já é muito válido para sua evolução, para o seu objetivo. Aqui eu quero te passar o olhar de que tem vezes que a gente está exausta num dia e não conseguiu fazer nada do que a gente cumpriu, seja porque procrastinou ou enfim, ou porque estava cansada mesmo, mas se no dia seguinte você consegue retomar e continuar, não tem problema aquele dia que você parou e se deu um descanso. É simplesmente você não se culpar tanto e continuar caminhando. Agora que a gente chegou em 2025, eu tô vendo que as pessoas estão começando a cair na real. Eu também caí na real. De que tudo que a gente vê, a gente não pode comprar de imediato. Comprar no sentido de acreditar, no sentido de comprar realmente, e que a gente precisa questionar as coisas. E que principalmente o que vendem pra gente tem responsabilidade. Hoje a gente é bombardeado de anúncios, de lifestyle, de tudo isso o tempo inteiro. Então, isso precisa ter, de certa forma, uma responsabilidade com que as pessoas divulgam.
Principalmente os influenciadores aqui falando de uma maneira bem real, né? Porque hoje em dia não é mais a TV que a gente assiste muitas horas por dia. É o celular que a gente fica horas e horas rolando feed, conversando com os nossos amigos, olhando a vida de alguém que é interessante. E isso tem impacto real no nosso dia a dia, de como a gente vê o mundo, de como a gente vê a si próprio. Então, existe responsabilidade no que estão produzindo. E isso precisa ser falado. A gente não pode mais normalizar certos comportamentos de pessoas que são extremamente famosas e, sinceramente, não tem ética em alguns quesitos. Até falando de empatia, porque quando eu tô gravando um vídeo aqui, apesar de eu estar falando com uma câmera, existem pessoas que vão acompanhar, que vão compartilhar seus pensamentos aqui e a gente vai ter essa troca. Eu sei que isso aqui é real. Mas existem pessoas que veem só a câmera mesmo e os resultados nas redes sociais, os números, o quanto está crescendo. E pensa que aquele número ali representado são apenas números e não pessoas. E quando você vê números, você está disposto a fazer o que for preciso para ganhar dinheiro. E não pode ser assim. Mas eu não vou jogar a responsabilidade só para quem está criando conteúdo. Eu vou jogar a responsabilidade para você também, para mim também. A gente tem que ter noção do que a gente acompanha. Nós precisamos ter autorresponsabilidade sobre o que a gente consome também. Por exemplo, se eu sei que o que uma pessoa está divulgando é mentira, eu não sigo ela. Eu não quero ser enganada, porque eu sei que essa pessoa está disposta a contar mentiras para ganhar dinheiro, para ganhar like, para ganhar alguma coisa, nem que seja satisfação pessoal, aquecer seu ego. Eu sei que essa pessoa está disposta a tudo para contar uma mentira. De certa forma, tudo que você engaja, você traz mais visualização para que outras pessoas sejam impactadas também. Então, se eu interajo com algum influenciador, alguém que cria conteúdo que divulga jogos de azar, que é uma coisa que eu não concordo, se eu continuo acompanhando aquela pessoa, primeiro, eu dou mais alcance para que outras achem ela, e segundo, eu não tomo uma ação para aquilo que eu não concordo, eu simplesmente aceito, fico calada. Então eu entendi que da mesma forma que os influenciadores, os criadores de conteúdo, e agora eu me enquadro nisso também, têm responsabilidade, o que eu consumo, eu também tenho autorresponsabilidade. Outra coisa que eu acho que as pessoas estão caindo na real é a necessidade de se adaptar. Como hoje as coisas estão mudando muito rápido, existe uma necessidade de se adaptar para a sobrevivência, seja no trabalho, seja na vida. Eu acho que a gente está vendo muito uma necessidade de entender os cenários, já que estão mudando muito rápido, e se adaptar rápido, ter essa velocidade. Ao mesmo tempo que vão existir pessoas que vão ir para essa linha de se adaptar, de entender os cenários, ser mais flexível, existem outras que vão continuar totalmente estagnadas. E porque querem. Elas vão se dar conta que as coisas não são tão fáceis como venderam, mas vão ficar presas que no tentar também é difícil, tem que se adaptar, tem que ser correria, tem que ter tempo, tem que ter dedicação. Então a gente vai ter os dois cenários da vida. Pessoas se adaptando e indo pra cima e outras totalmente estagnadas. Pelo menos na minha visão, eu acho que essa é a nova era. E por último, nesse papo sincero que eu tô tendo aqui com você, eu acho que agora a onda vai ser de pessoas reais. Vai existir uma onda muito forte na internet de pessoas de verdade. Antes, as pessoas que falavam a real nesse sentido de serem verdadeiras já criaram a sua bolhazinha, a sua comunidade. Mas eu acredito que elas vão crescer ainda mais, já que a gente está insatisfeito com essa era da perfeição, da mentira, de tudo isso. Quem sempre falou a verdade vai ter um espaço muito maior do que tinha. Eu vou até te recomendar pessoas que eu já sigo há muito tempo e que falam a real. Eu sempre gostei de pessoas sinceras que pensam no outro, principalmente quando estão com esse poder aqui de influência, de se comunicar com outras pessoas, que são os canais que é tanto de humor, de comentário, de fofoca, tem vários assuntos, que é o Jean Luca, que é o Matando Matheus a Grito, e também tem lá no Instagram que eu sigo o Will. Tem o canal também da Camila e da Bruna, que é outro assunto, que é de viagem, enfim, outro tema, mas também são mulheres que falam muito a real. Esses são canais que eu recomendo você conhecer mais, seguir, porque são pessoas de verdade, que pensam no outro, que têm responsabilidade quando divulgam algo, ou simplesmente têm esse papo também, e que expõem a sua visão de mundo, sem medo de errar ou aberto a errar, sabe? E influenciando de um jeito bom, só recomendando o que realmente acredita. E eu comecei aqui também nesse sentido, por isso que hoje eu tô me achando muito mais preparada
para conversar, criar, porque eu realmente estou vindo nesse sentido. De alguém que quer compartilhar as próprias experiências, de que quer conhecer as outras pessoas que estão aqui e ter uma troca genuína, trazer papos sinceros por aqui, enfim, muitas coisas. Mas principalmente sem a bandeira da perfeição. Eu sou uma pessoa comum, que vou errar, que vou acertar, e que principalmente está numa jornada de evolução. Eu não vou te vender essa perfeição e nem você deve comprar de outras pessoas essa perfeição ilusória que você sabe que não existe. Esse era o papo que eu queria ter com você hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Eu tenho outros vídeos aqui no canal falando sobre relacionamento, sobre crescimento pessoal e que eu te convido a assistir também. Não esquece de deixar o seu comentário sobre a sua opinião sobre esses assuntos que eu trouxe aqui, o que você acha na sua visão, ou o que você já passou que você pode compartilhar aqui. Eu vou ficar muito feliz em ler e ter essa troca com você. Eu espero muito que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Um beijo!